Fala aí, galera do YouTube. Por acaso vocês já estiveram naquela situação em que seu patrão te pediu para cortar uma foto no Photoshop e disse: eu quero um corte de cabelo perfeito? E você: ah, Deus, como que eu vou fazer isso? Pois bem, estou aqui para te ajudar. Vou ensinar nesse tutorial agora 2 formas de corte de cabelo profissional no Photoshop, o que vai te ajudar a fazer aquele trabalho excepcional. Fica ligado no vídeo. Fala, galera do YouTube, aqui é o Sérgio Roquete do canal Rock Design. Esse é o meu segundo vídeo para o YouTube e vamos para mais um tutorial. Dessa vez vamos falar de corte de cabelo em imagens no Photoshop. Muitos me perguntam como fazer esse processo, pois é bastante complicado. Muitos fazem de forma manual, ou seja, usam a ferramenta laço poligonal e sofrem bastante para chegar num bom resultado nesse processo de corte de cabelo em imagens no Photoshop. Eu vou estar passando agora, compartilhando com vocês dois métodos para corte de cabelo, e não só serve para corte de cabelo, mas também serve para corte de uma figura inteira, para remoção de um fundo total, mas vamos focar hoje mais no corte de cabelo. E eu gostaria de estar compartilhando esses 2 métodos aí para ver se eu consigo ajudar a galera aí. Então vamos lá. Aqui nós já temos o Photoshop aberto. Como vocês podem ver aqui, não tem nenhuma página aberta aqui ainda. Seguinte, vamos escolher uma imagem aqui. Devo dizer aqui também que eu baixei essas imagens aqui do site FreePic. São imagens gratuitas e que, nos permite ter liberdade para trabalhar sem problemas com direitos autorais. Vamos escolher uma dessas imagens aqui então para a gente iniciar o primeiro processo. Vamos escolher, tem várias aqui, mas vamos escolher esta imagem. Basta segurar e soltar dentro da área de trabalho do Photoshop, dá um OK nessa janelinha e aqui está nossa imagem. Primeiro vamos selecionar a ferramenta retângulo e com ela vamos diminuir o nosso espaço de trabalho aqui. Vamos no menu imagem, cortar, e a imagem será cortada no molde da seleção. Pressionemos Ctrl D para remover a seleção da imagem, tecla Z para mudar a ponta do cursor para a lupa, e vamos nos aproximar do rosto da jovem. Vamos observar bem que é um corte de cabelo bastante complexo. Pois, detalhe, o fundo aqui, ele não é totalmente branco, é um fundo acinzentado, ou seja, o fundo branco facilita bastante esse processo, não deixa muitos resquícios. Porém, o fundo cinza, ele já não é tão simples assim de cortar. Então, esse foi o motivo de eu ter escolhido ele para poder fazer valer o tutorial. Então vamos lá. Primeira coisa a se fazer, nós vamos selecionar na ferramenta borracha. Mantenha pressionado o cursor do mouse e vocês vão ver aqui, sobre ela vocês vão ver que existe a borracha de plano de fundo e a borracha mágica. Hoje nós vamos trabalhar com a borracha plano de fundo. Selecionando a borracha plano de fundo, aqui nós temos as propriedades da borracha. Vocês vão selecionar a amostragem de uma vez. Vocês vão selecionar não adjacente, aqui tem indicação de aresta, adjacente, não adjacente, nós vamos escolher o não adjacente. E intolerância, como o fundo é cinza, se fosse um fundo branco, nós poderíamos usar 50% de tolerância ou menos. Como o fundo é cinza, vamos trabalhar com 60% de tolerância. Ok. Vamos lá. Selecionando a camada da imagem, vamos tirar esse cadeadinho daqui, clica 2 vezes sobre a imagem, vamos colocar aqui camada 1, ou o nome que vocês quiserem colocar, dê um OK. Vamos nesse ícone aqui do mais, clicamos aqui, ele vai adicionar uma camada. Pois bem, selecione a camada da imagem e arraste para cima, até aparecer esse detalhezinho azul ali na linha e solta. Selecione a segunda camada,
abaixo, vamos dar um outro nome para ela aqui, clica 2 vezes sobre o nome, vamos escrever aí fundo, Enter. Ok. Vamos escolher uma cor de fundo. Aqui eu já selecionei o laranja, é o mais propício para trabalhar com esse fundo, para mostrar o bom resultado. Poderia estar usando preto, vermelho, mas para dar um bom contraste com o cabelo castanho médio, né? Então, vamos escolher o laranja. Peguem o bucket. Com a segunda camada selecionada, vamos clicar aqui sobre a imagem. Vocês podem ver que a segunda camada ficou da cor laranja. Selecionamos novamente a camada da imagem. Vamos selecionar novamente a ferramenta borracha de plano de fundo. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos selecionar qualquer ponto da área de fundo e vamos nos focar na área do cabelo. Vamos clicar então aqui. Vocês viram que uma parte do plano de fundo já sumiu. Vamos arrastá-la agora, a ferramenta, sem soltar o botão esquerdo do mouse, pela superfície do cabelo. Como vocês podem ver, nós já apagamos todo o plano de fundo que envolvia a área do cabelo. Como vocês podem ver, todos os detalhes estão aqui, intactos. Vocês estão vendo? Certo. Vamos cortar o restante da imagem então. Vamos pegar a ferramenta de plano de fundo novamente. Vamos diminuí-la aqui para 50% ou 40%. Z, com o botão direito, pressionando a tecla Z e aparecendo a ferramenta lupa, vai aparecer esse pop-up. Se clicarmos com o botão direito, mandar ajustar a tela. Pois bem, para fazermos o corte restante da imagem, vamos selecionar novamente a tecla Z, vamos aproximar aqui um pouco da imagem e vamos escolher a ferramenta seleção rápida. Ela está na mesma caixinha de seleção que a ferramenta varinha mágica, a ferramenta seleção rápida e a ferramenta de seleção de objeto. Vamos usar a seleção rápida. Arraste a ferramenta seleção rápida pela superfície. Como vocês podem ver, ela faz jus ao nome, a seleção rápida. Obviamente vocês estão vendo que alguns pontos ela não seleciona automaticamente, basta você insistir no ponto. É a ferramenta inteligente, ela vai perceber logo que você quer selecionar aquela região, aquela área. Então nós vamos continuar fazendo, arrastando ela até que ela cubra toda a superfície do corpo da jovem. É só prestar bastante atenção nos pontos onde a ferramenta não fez a seleção. Onde estiver o pontilhadinho aqui da seleção, vocês vão trabalhando com a ferramenta de seleção rápida. Vocês viram que sobraram alguns pontos? Basta clicar no local e ela vai entender que vocês querem selecionar esse espaço. Tá vendo? É uma ferramenta muito inteligente e facilita bastante o processo de seleção. Em imagens com um número menor de cores, a seleção é muito rápida. Mas quem disse que as coisas têm que ser fáceis, né? É por isso que existem esses tutoriais, para poder ajudar a gente a passar pelos trabalhos difíceis mesmo, né? E aqui nós temos uma seleção completa. Não se preocupe com essa parte. Aqui nós vamos proteger o plano de fundo. Vamos selecionar aqui esse espaço aqui que está faltando aqui. Basta selecionar a ferramenta varinha mágica com a tecla Alt pressionada. Ela vai subtrair a seleção desse espaço. Vamos pegar a ferramenta laço. Nesse caso aqui, vamos cobrir essa área aqui, que é bem simples.
criamos um contorno acima da área não selecionada e pronto. Já temos a nossa seleção feita. Vamos inverter, selecionar, inverter. A seleção foi invertida. Basta pegar a ferramenta de plano de fundo novamente, selecionar o campo de, o plano de fundo e passar sobre a superfície, afinal de contas ela está sendo protegida pela máscara. Ctrl D remove a seleção. Vamos agora para a ferramenta laço novamente e vamos fazer um desenho com a ferramenta laço em torno da imagem da jovem. Aqui escapulir um pouquinho, pressiona Ctrl, com Ctrl pressionado arraste sobre essa área e o contorno vai ser eliminado. Com Shift ela vai acrescentar e com Ctrl ela remove. Vamos novamente selecionar e inverter, ou Shift Ctrl I. Pressione Delete, Ctrl D novamente e nós temos uma imagem completamente sem fundo e com um corte de cabelo, um excelente resultado. Ok? Se eliminarmos a camada de fundo, nós temos aí. Aí basta salvar. Arquivo, salvar como. Vamos salvar como PNG. Salvar aqui na minha área de trabalho. O PNG aqui, ele mantém o plano de fundo transparente. E você pode estar usando essa imagem com esse corte em qualquer trabalho que você estiver fazendo aí, panfleto, cartaz, cartão de visita e um corte excelente de cabelo. Agora vamos para a segunda dica. Pois bem, aqui estamos para a segunda parte do nosso tutorial, duas formas de cortar cabelo no Photoshop. Na parte anterior, nós vimos como cortar o cabelo usando a ferramenta borracha de plano de fundo, o que deu um resultado muito bom. E agora nós vamos usar um novo método, que é usando a ferramenta de selecionar, mascarar e refinar a aresta, que também serve para poder fazer cortes de cabelo profissionais. Bom, vamos usar agora uma imagem onde a modelo tem um cabelo claro e o fundo também é claro. Muitos podem dizer: ah, mas toda imagem com fundo branco é fácil de cortar. Não, não é. Quanto mais claro o cabelo e mais claro o fundo, mais difícil o corte. E quanto mais escuro o cabelo e mais escuro o fundo ou cheio de elementos, mais difícil é o corte. Ou seja, não é tão simples quanto parece. Vamos selecionar então essa imagem onde a modelo tem fios de cabelo bem claros e que se mesclam com o fundo. Como vocês podem ver, o resultado da borracha de plano de fundo nesse tipo de imagem não é legal, porque ele vai retirar a amostra de branco dos fios, o que vai prejudicar o resultado, e essa vai ficar meio manchado as bordas, sabe? As bordas vão ficar um pouco manchadas, é como se você tivesse tirado cor delas. Então esse outro método vai evitar isso. Vamos lá, usando a ferramenta laço, vamos selecionar só a região do cabelo, deixando as pontas soltas de fora. Nós vamos tentar acompanhar somente o contorno do cabelo onde ele está mais unido. E aqui soltamos o botão esquerdo para fechar a seleção. Voltamos a buscar a ferramenta de seleção rápida e com Shift pressionado para ela se somar com a outra seleção, ou seja, para ela continuar a seleção, vamos arrastar pelo corpo da modelo para completar a área selecionada. Soltando o botão esquerdo, a seleção está pronta. Lembrando que
com Ctrl pressionado e passando a ferramenta sobre o local, ela remove a seleção. Isso serve para qualquer ferramenta de seleção no Photoshop, a laço poligonal. E se você pressionar Shift e arrastar, ela vai adicionar a seleção. Como vocês podem ver, vamos dar um Ctrl Z e outro Ctrl Z e outro Ctrl Z para voltar para a forma como estava antes, certo? Com a ferramenta ainda selecionada, vamos para o cabeçalho aqui da janela do Photoshop, onde tem este botão, selecionar e mascarar. Vamos clicar nele. Esperando o Photoshop pensar um pouquinho. Certo. Aqui nós entramos numa outra área de trabalho do Photoshop, que é a de seleção e refinamento de aresta. Esse painel à direita aqui é essencial, porém eu já deixei ele pré-configurado para que esse tutorial não se estenda muito. Bom, vamos aumentar um pouco o tamanho do brush, clicando aqui em cima, aumentando um pouco o tamanho dele. Assim, observem, eu deixei a rigidez em 75% e o espaçamento em 5%. Dê um Enter e selecione essa ferramenta, esse brush do meio aqui, que é o pincel para refinar borda. Certo. Vamos aumentar um pouquinho mais. E vamos selecionar. Vamos clicar e arrastar sobre a borda do cabelo. Vocês podem ver aí que já apareceu um resultado. Você continua fazendo esse movimento sobre a área do cabelo até mostrar todos os fios que estavam soltos. Continuamos pela superfície do cabelo. Sempre vai fazendo aos poucos, porque o Photoshop, ele, dependendo do tamanho da figura, e aqui a imagem está bem grande, ele leva um tempo para processar o comando. Procura passar bem rente sobre as bordas para não tirar a amostra de cor de dentro do cabelo. Como vocês podem ver, todos os fios soltos já estão se apresentando. Onde vocês virem que não tem ainda uma amostra bem nítida, vocês vão lá, passam a ferramenta sobre o local de novo. Eu devia ter diminuído um pouquinho o tamanho da imagem, eu não fiz, então agora ele está demorando mais para pensar. Como vocês podem estar seguindo o movimento, eu estou tentando insistir nas partes onde eu acho que ainda pode haver um refinamento. Como vocês podem ver, um corte de cabelo. Excelente. Ctrl 0, dá um zoom para a imagem toda. Bom, como acontece aqui, esse painel do lado aqui, que é o painel de ajuste, você coloca a transparência em 100% para eliminar todo o fundo. O raio depende da imagem, vocês vão testando conforme a imagem que vocês têm. Para essa foto, no caso, eu coloquei 2 pixels e apliquei a opção raio inteligente. Nos ajustes globais, eu coloquei 6 de suavidade, 1.3 pixels, 1,3 pixels para difusão, 20% de contraste e eu desloquei a aresta em mais 18%. Tem mais uma opção aqui abaixo que ela vai se fazer um pouco desnecessária agora, mas caso fiquem
algumas sombras ou algum restinho de cor do plano de fundo, vocês podem estar utilizando essa opção aqui, que é descontaminar cores. Você seleciona essa caixinha e aqui ela está em 100%, ela vai apagar. Como vocês podem ver, ela fez um tipo de refinamento diferente aqui, onde ela apaga todos os resquícios de outras cores. Ela tenta eliminar de vez toda a poluição, pedacinhos do fundo que permaneceram na imagem. Neste caso não é necessário. Vocês podem estar desmarcando essa opção, pois vocês podem ver que ela, nesse caso, ela borrou um pouco a aresta. Seria mais ou menos o que aconteceria se a gente tivesse usado a ferramenta borracha de plano de fundo nessa imagem. Aqui damos um OK e nós temos nossa imagem com o plano de fundo todo eliminado. Como vocês podem ver, dá pra gente enxergar todos os fiozinhos de cabelo da imagem. E nosso modelo tá aí, ó, cabelo cortado, lindão aí. E aqui eu finalizo o nosso tutorial. Espero ter ajudado quem ainda tinha curiosidade em outras formas de cortar cabelo. Espero que facilite a vida de muita gente também, de muito designer também que sofre para cortar cabelo por aí. Só para deixar mais claro, esses processos também funcionam em fundos mais poluídos, com mais elementos. Aí depende de cada um, da forma como você faz o ajuste. Eu não usei uma imagem com um plano de fundo complexo aqui, porque senão o tutorial se tornaria longo, eu teria que ficar fazendo ajustes o tempo inteiro e ia ficar um tutorial um pouco chato. Neste caso aí, por isso que eu escolhi apenas um fundo de uma cor e outro fundo de outra cor. Não tão diferentes, né, entre um e outro, um cinza e outro branco, mas o importante aqui é ver o resultado sobre do corte de cabelo sobre estes fundos. A mesma coisa pode acontecer num fundo preto, num fundo vermelho, num fundo verde. Óbvio que se vocês utilizarem uma imagem com fundo verde, com fundo branco, no caso do fundo verde o cabelo preto, no caso do fundo branco o cabelo preto, no caso do fundo vermelho, por exemplo, um cabelo preto também, mas no caso do fundo do cabelo castanho, um fundo de tom médio também, tipo um verde, um azul, né, para poder diferenciar o tom do cabelo do fundo. Seria como se fosse um tipo de chroma key para facilitar o corte, mas dá para fazer também em fundos bastante complexos. Vocês podem acreditar, tenta em casa, façam os testes que vocês vão surpreender com os resultados. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like, assina o meu canal aí, ajuda o pai aqui a fazer mais vídeos e deixem suas sugestões aí nos comentários e eu responderei sempre que possível. Novamente aqui deixo o link aí do freepik.com aí na legenda. Lá vocês vão encontrar muitas imagens de altíssima qualidade, gratuitas, e também tem imagens premium para vocês estarem baixando. Então, muito obrigado, Deus abençoe a todos, até a próxima.